Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. E toda sexta, nós jovens, a gente que dirige o PG. E hoje, especialmente, vai ser com o pai, viu? Foi mais conhecido como pastor, né? Esse pequeno grupo. Olha estrelas. Mas então vamos começar, né? Eu queria pedir pro Leozinho orar. Cadê o Léo, gente? Tá ali na minha vida aqui de cima. Não tô vendo ele. Léo, você tá aí? Ora aí pra gente começar já. Beleza. Senhor, obrigado por mais uma sexta-feira aqui, reunido, Senhor, mesmo que virtualmente. Que o Senhor possa aparecer aqui, Senhor, que nós possamos ver a Tua face, Senhor. Abençoa esse culto e abençoa quem vai falar, Senhor. Amém. Boa noite, gente. Vou começar com um louvor, tá? Acho que o Rafa vai projetar aí para vocês as músicas. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém, gente. Vai ter mais uma música? Léo e Mário? Vai. Ah, tá. Antes da gente ir para a próxima música, eu queria orar com vocês mais uma vez. Queria que vocês pensassem como foi a semana de vocês, os sentimentos que vocês tiveram essa semana e que vocês meditassem isso em Jesus hoje. Amém? Senhor Jesus, estamos todos aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre você, porque a gente sabe, Deus, que você traz a cura, você traz a paz e você traz a harmonia.
para qualquer momento da nossa vida. Aleluia. Foi uma semana bem intensa, bem complicada, mas sentir a tua presença fez com que ela se descomplicasse e que ela ficasse mais leve do que nunca. Aleluia. Então, obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada por se fazer carne e habitar entre a gente. Obrigada, Senhor. Aleluia. Que essa noite seja uma noite muito boa e produtiva e que a gente consiga aprender o máximo e que a nossa mente fique muito mais fortalecida Aleluia. em relação a Jesus. Aleluia. Amém. Bendito Deus. É tudo sobre você. Da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Não me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, eu também vou subir. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar.
tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, eu também vou subir. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Amém, Amém. amém. Bom, agora eu vou passar para o pastor Fábio Estrela e pode passar, tá passado já. Mais uma vez, boa noite. Opa, acho que você vai. Aí. Boa noite, Deus abençoe muito vocês. Prazer estar aqui com vocês. Deixa eu dizer boa noite para quem está aqui: Alexander, Anderson Veloso, Bruno Cola, Cláudio, Daniele Nogueira, Elaine Salles, Eliane Cubo e o Super Robinson, Osana e Mariana, Juliana Bernardino e filhas. E filhas, hein? Não, com certeza são, sempre do lado dela, né? A Maria, o Léo, a Paty e o Henrique, a Super Kiki, o Rafa. Ei, cadê o Lori? Tô sentindo falta do Lori, hein, Kiki? Rafa e Bia. Acho que travou o vídeo do Fábio. Travou. Ô, Mário, você vai ter que passar a palavra. É Carelli, né? Travou. Deu. Oi, Fábio, voltou. Oi? Voltou Silvana agora. voltou? Deu uma travadinha o seu vídeo aqui, né? estava travado, voltou agora. O meu vídeo travou? Tá, desculpa, então. Eu vou falar com o cabo de fibra ótica aqui de casa. Eu vou dar uma bronca nesse cabo aqui. Eu tava falando, Silvana. Bem-vinda, Sil. Saudades de você. Obrigada, saudade também. Muita saudade. Muita saudade. Que bom te ver. Muito bom saber que você está com a gente. Também. E a Tati Psico. Tati Psico 1. Ó, tá aqui, né? Tá aí a Tatiana. Ontem foi o dia dela. Ontem foi o dia dela. Ontem foi o dia do psicólogo. Legal. E da Paty. E da Patrícia também, da Patrícia Honorato. Da Só tem gente importante aqui nesse grupo, viu? Para você que está aqui pela primeira vez, mais uma vez, seja bem-vindo. Deus abençoe muito você. Esse aqui é um pequeno grupo da Igreja Bethesda. É isso aí, você que viu nosso link lá no YouTube. É que eu falo YouTube, né? E aí minhas filhas ficam, pai, aqui fala YouTube, mas eu falo YouTube. E você que viu o nosso link, que mandou o e-mail, que está se conectando conosco aqui, nosso pequeno grupo aqui online acontece quarta-feira, 20 horas, e sexta-feira, às 20 horas. Então, são esses 2 dias que você coloca na sua agenda, já fica com esse link gravado para a vida inteira. Até enquanto a gente tiver ainda nesse momento de encontro online, a gente vai ficar se encontrando aqui através desse link. Então, é o link que você tem que guardar no celular, no seu arquivo, na planilha de Excel, no Word, na chave. Guarda em qualquer lugar, mas você não pode esquecer. No bloco de notas, guarda, porque esse é o link que você tem que se conectar conosco. Para você que ainda está conhecendo o nosso pequeno grupo, quartas-feiras a gente faz um encontro caseiro aqui, que é onde a gente canta, ora e tem uma palavra. E sempre às sextas-feiras, os jovens fazem a música e um devocional. E uma dessas sextas-feiras, a cada 15, eu trago um estudo bíblico aqui no nosso grupo na sexta-feira também. Eu sou o Fábio Estrela, eu tenho a alegria de poder estar quantos anos eu estou na Bethesda? 14, eu acho. 14 ou 15, né, Iana? Não. 14? Vai fazer 15. Vai fazer 15 anos que eu tenho a alegria de estar lá na Igreja Bethesda, para quem é aqui de São Paulo, aqui no Marajoara, aqui na Zona Sul.
Então, esse tempo que eu estou lá, cuido de alguns ministérios lá na Bethesda com muita alegria, e dentre esses, o pequeno grupo, que até março não era online, né? Era só presencial, agora é online. Então, prazer. Deus abençoe muito vocês. Vamos lá. E nós estamos fazendo esse momento de estudo. A gente tem conversado muito aqui sobre a gente entender aquilo que a gente lê. Então, eu vou dar continuidade nesse tema que a gente está falando. Você que está aqui hoje, você vai entender aquilo que eu estou querendo dizer hoje, porque o bate-papo é bem didático, então dá para a gente entender muito bem. E quem já está aqui no grupo conosco, aqui, esse grupo aqui existe, sabe desde quando? Desde 2011. Faz tempo, hein, meu? Desde 2011 a gente encontra aqui. E a gente estava brincando com a Silvana aqui, uma das últimas aqui, que aparece a ordem alfabética, que a Osana brincou e falou, tô com muita saudade e tal. A Silvana é a carteirinha número 1. Ela está conosco no pequeno grupo desde 6/6 de 2011. Faz tempo, hein, meu? Caramba, né? Não faz? Faz muito tempo. Faz tempo, né, Sil? E a gente tem a alegria de poder caminhar juntos, né, Silvana? É muito bom. Eu fiquei ausente esses últimos meses, mas tem sido muito bom essa caminhada. Que bom. Posso dizer a mesma coisa aí, ó. E a Osana aí. Ele ficou ausente por uma causa justa. Causa justa, uma causa justa. Causa justa. Mas Silvana é a carteirinha número 1 aqui do grupo, viu, gente? Ela é a número 1. Tá desde o primeiro dia. É isso aí, que legal. E como estava dizendo para vocês, a gente vai dar continuidade aqui no nosso estudo bíblico. Então eu quero uns 25 minutos eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu queria a interação de vocês. Então, assim, pode fazer pergunta? Deve. Eu quero a interação de vocês. Deve fazer pergunta. E como eu vou passar a tela, aqui a tela, eu vou projetar a tela do estudo. Então, quando você fizer uma pergunta, talvez eu não vou ver o seu nome. Então, se você quiser fazer uma pergunta, você só me fala assim, Fábio, fala o seu nome, só para mim saber que é você, tá bom? Mas pode fazer pergunta tranquilamente, porque como eu não vou ver aqui, eu não vou saber. Você vai falar, ô, Fábio, não sei o que, quem, eu vou ficar quem? Eu vou ficar procurando, não vou conseguir ver quem é. Então você diz, Fábio, é a Quitéria, eu queria perguntar sobre isso que você falou, etc. Ok? Vamos embora? Vamos lá, vamos pensar juntos a respeito do ensino da palavra de Deus. Eu sou completamente apaixonado por esse livro que caminha comigo já há muitos anos, que são as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Convido você a se debruçar sobre ela, convido você a se deleitar nas letras que esse livro fantástico chamado Bíblia tem para nos oferecer, não como um livro que deve ficar aberto na cabeceira, na minha mesa, ou no Salmo 91, ou no Salmo 23. Não. Esse livro é muito mais precioso que isso. Ele contém uma riqueza incrível, que foi uma bênção ter recebido ele em nossas mãos, e eu quero dizer para vocês o quanto eu me deleito quando eu me encontro com esse livro. Esse livro é, na verdade, o nosso livro. E eu já venho dizendo aqui para as pessoas do grupo, se você perguntar assim para mim, Fábio, qual é o melhor livro que você já leu na sua vida? Eu vou dizer que sempre é esse aqui, chamado Bíblia Sagrada. Eu tenho diversos livros aqui na minha casa, eu gosto muito do estudo bíblico, mas se você perguntar para mim qual é o meu livro chama-se Escrituras Sagradas, Bíblia Sagrada. Então vamos lá, vamos compartilhar um pouco, eu vou aqui entrar aqui para compartilhar um pouco a minha tela com vocês, para a gente poder pensar um pouco junto aqui. Opa, cadê? Não, aqui é... Pá. Vocês estão... Opa. Beleza? Estão me vendo? Estamos vendo. Se você colocar de outra forma, é melhor. Espera aí. Agora aqui. Assim tá ótimo? Tá todo mundo vendo? Estamos vendo. Então, jóia. Então, vamos lá. Então, como disse, entendes o que lês? Esse é o capítulo 3, ou a parte 3, assim como tem... E com esse alvo, eu estudo a Bíblia porque tenho um motivo no meu coração. E esse motivo tem um nome, né? É Jesus de Nazaré, Jesus, o Cristo. Jesus é sempre o começo, o meio e o fim de todo o meu
ensino, de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que começa, de toda a minha construção teológica que me influencia na minha vida cristã, no meu estudo bíblico. Então, Jesus é o início, é o começo da conversa. Vamos lá. Opa, não aqui por quê? Por que parou aqui? Vamos lá. Porque amamos o Senhor. Então a gente estuda a Bíblia porque nós amamos o Senhor. E Ele é o nosso Senhor, sempre será. E eu quero já iniciar com um texto, olha só que interessante. Olha o que diz o texto. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, lá na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Vocês acham que o quê? Isso é um texto bíblico? Vocês acham que eu tirei de um livro? O que vocês acham? Não parece ser Bíblia. Oi? Não parece ser Bíblia. É Bíblia, será? É Paulo que falou. Ah, que ideia. Também apostar no Paulo também. Será? Que é um de texto Tarso, que está em Atos. Paulo de Tarso, né? É isso aí. Esse é isso aí. Legal, viu? Rafa, é isso aí. Vamos interagir mesmo, pessoal. Vamos. É isso aí. Começamos bem. É um texto que está no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, no versículo de número 3. Esse texto, ele está bem ali no momento que Paulo chega em Jerusalém, no momento que Paulo já havia passado por insultos, apedrejamento na rua. E quando Paulo vai se defender perante os soldados romanos, ele usa essa frase. Ele fala, olha, eu sou judeu de Tarso Cilícia, mas criado nessa cidade. E o que eu queria frisar, o que me chama muita atenção que Paulo fala aqui, que depois nenhum texto bíblico explana tanto esses detalhes, mas ele diz que ele foi instruído por alguém, por um tal de Gamaliel. Não é isso que está aí? Foi instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados. E por que eu coloquei esse texto? Porque o que eu quero dizer para vocês é que todos nós, sem exceção, todos nós estamos conectados aqui, nós temos referências. Não temos? Todo mundo tem uma referência. E essas referências, elas nos influenciam demais. Elas influenciam na nossa teologia, essas referências influenciam quem nós somos. Nós, sem querer, olha como nós somos interessantes. Sem querer e sem perceber, nós copiamos as nossas referências. Sem querer. Você não copia, você não fala, pô, hoje eu vou copiar o jeito da Osana. Eu gosto que o jeito que a Osana fala, então eu vou copiar o jeito da Osana. Eu posso me identificar tanto com o jeito que a Osana fala, que eu posso, sem querer, naturalmente, ser tão influenciado por ela e começar a fazer e ter jeitos que ela tem. Por quê? Porque a gente tem uma admiração, porque a gente está junto, enfim, e a gente faz isso a todo instante. E como somos muito influenciados, o Paulo foi rigorosamente instruído. Então, ou seja, a construção teológica que o Paulo tem vem de um cara chamado Gamaliel, um rabino, né? Ou seja, um judeu, que é alguém muito zeloso também pela lei, que conhecia muito bem as leis judaicas e que foi o camarada que ajudou o Paulo a ensinar. Foi o professor de escola bíblica dominical do Paulo, certo? Então, eu trouxe esse texto para entender o quanto isso faz parte da vida de todo mundo, sem exceção, certo? Então, quando a gente terminar esse encontro aqui, quando a gente terminar esse bate-papo dessa nossa aula aqui, o que a gente vai saber? A gente vai saber que temos que ter mais preocupações com a nossa leitura bíblica, certo? Precisamos interpretar o que nós lemos na Bíblia e vamos praticar um pouquinho essa interpretação. Então, eu separei algumas passagens bíblicas aqui rapidinho e a gente vai interpretar, que nós vamos interpretar juntos. Tá bom? E aí eu quero que a gente interaja mesmo, tá? Um detalhe importante que eu quero que esteja no nosso coração hoje à noite aqui, como disse, não tem nenhum momento de dizer o que é certo, o que é errado. Puxa, mas será que eu falo? Eu acho que fala, tá bom? Aqui não é uma escola, aqui é uma conversa de um bate-papo de amigos. Precauções da nossa leitura, vamos lá. Então já vou começar. Falei que ia fazer interação com vocês rápido, né? Quero fazer logo duas perguntas para vocês. A primeira está aí.
Anderson, você queria ler essa pergunta, Anderson, por gentileza? Vamos ler, vamos cada um. Vamos, aí assim a gente interage legal. Vamos ler, pode ser, Anderson? Claro. Posso ler? Por favor, meu irmão. Por que será que as pessoas acham frequentemente nas narrativas bíblicas ações que não estão no texto? O que vocês acham, meu? Ou se quiser também comentar, o Anderson, não sei. O que vocês acham? Posso comentar? Quem tá falando? Só disse seu nome. Para mim não te ver aqui. Oi? Bruno Cola? Ô, Brunão, comenta aí rápido. Pode comentar, Brunão. Bruno, comenta aí, Brunão. Isso. Então, eu acho que é porque muitas pessoas, elas não consideram o contexto, né? Às vezes elas tentam colocar os seus parâmetros atuais, né, em textos que foram escritos há muitos séculos atrás, e aí acabam caindo também numa leitura literal. Uhum. Legal. Alguém queria comentar mais algo? O Fábio, eu também acho, é o Léo, né? Eu também Ô, acho Léo. que, tipo, Oi, Léozão. as pessoas leem as escrituras querendo buscar algum ensinamento, sendo que é só um texto, uma narrativa, né? Uhum. E nem sempre a narrativa é uma doutrina, né, Léo? Sim, nem sempre vai ser uma mensagem. Às vezes você tá contando uma história, né? Isso, muito bom. Tá certo. Muito bom que vocês estão comentando. Legal. Isso aí a gente viu na primeira aula. Aí, ó. Isso aí. Muito bom. Outra pergunta aqui. Quer ler, Anderson, de novo? Ou não? Posso ler. Vou ler. Vamos lá. Por que as pessoas atribuem à Bíblia suas próprias noções, ou seja, sua cosmovisão, ao invés de tirar da Bíblia aquilo que Deus quer que saibamos? E aí, o que vocês acham? De novo, acho que é por causa do egoísmo, né? As pessoas querem sempre, como eu tinha dito, né, achar coisas que vão ajudar elas mesmas. Então, acho que é isso. Eu acho que também tem questão de vivências, né? Cada um carrega uma experiência. Acho que isso pesa bastante no jeito que a gente vê o mundo, né? Então, assim, dependendo da bagagem da pessoa, quando ela lê a Bíblia, ela vai tirar uma coisa e você vai tirar outra. Né? Por causa da cosmovisão. Pode falar, Anderson. Eu ia falar que eu tenho a impressão que um dos pilares da reforma protestante foi justamente questionar essa questão de interpretação da Bíblia, né? E aí eu acho que a gente acabou levando para um lado errado também, assim, eu falo a gente, né? Mas sociedade atual, a igreja hoje, né? Atualmente, porque, por exemplo, eu vi uma reportagem uma vez, assim, é chocante, mas um pastor lá no interior do Nordeste, ele achou uma base bíblica para sustentar o adultério. Uhum. Aí até o repórter, que não era um cara religioso, falou assim, mas pastor, tem uma vírgula aqui. Que era um texto que falava assim, vai lá, pega a mulher e ama ela, mas era a mulher do... Não lembro que texto que era. Aí o repórter, mas tem uma vírgula aqui. Então, por isso, né? Cada um quer interpretar a partir de si próprio, né? Isso mesmo. E aí, o que vocês falaram, todo mundo comentou, tá perfeito, é isso mesmo. E existem essas razões que tornam cada vez mais esse tipo de leitor da Bíblia. E isso eu acredito piamente, né? E casa com o que vocês falaram, as pessoas estão cada vez mais desesperadas por informações que vão ajudá-las, que vão tratar daquele problema dela, desse valor pessoal. E aplicar aqui esse texto como esse exemplo que você deu, Anderson. Eu li aquela passagem, então, como o meu problema é X, eu vou usar esse texto para o meu valor. Eu vou usar ele a meu favor, aquilo que eu acredito, né? Outro fator muito importante é a impaciência, ou seja, as pessoas elas querem ler a Bíblia porque elas querem respostas agora. Então, ou seja, eu li esse livro e esse capítulo bíblico. Já que eu li isso, eu quero que Deus já me diga que é isso aí, eu já li, né? Então, já essa resposta tem que acontecer rápido. Então, o que vocês falaram faz todo sentido e é mais ou menos isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ou comentar também? Então, beleza, vamos seguir. As pessoas também esperam erroneamente que tudo
tudo na Bíblia se aplique diretamente como uma instrução para suas próprias vidas individuais. Então faz tudo sentido daquilo que vocês disseram, também casa muito com o que o Anderson falou, ou seja, e a gente trabalhou nas outras aulas, né? A Bíblia não foi escrita pro Fábio, ela não foi escrita pro Léo, ela não foi escrita pro Bruno, ela foi escrita para pessoas que iriam receber aquele texto e que iriam ler aquele texto entendendo como a gente vive em comunidade. Como que a gente vive como pessoas, que a gente se junta. Hoje, por exemplo, a gente se junta aqui, simbolicamente, nós somos uma igreja de Jesus. Nós cantamos, celebramos, oramos, estudamos a Bíblia. Nós somos essa igreja de Jesus. E aí, a Bíblia não vem para uma pessoa. A Bíblia vem para nós, para essa comunidade, para esse grupo que está aqui, tá? Então, sem sombra de dúvida, a Bíblia é um grande recurso. É um livro fantástico, um livro que tem nela aquilo que a gente precisa para poder viver em termos de orientação da parte daquilo que Deus dá para nós. Então, isso é muito claro para mim quando eu tenho a Bíblia nas minhas mãos, certo? Só que tem um detalhe. Eu disse que é muito claro que ela me ajuda a viver. Só que tem um detalhe que faz parte dentro dessa minha leitura. Nem sempre as respostas específicas daquilo que eu gostaria estão lá. Então, eu não preciso que a Bíblia me diga detalhes daquilo da minha vivência hoje, da nossa vivência nessa comunidade hoje, em 2020, para mim saber que isso é bom. Por quê? Porque a essência dela me traz esse desejo de ser bom, esse desejo de fazer o bem, de expressar a imagem de Jesus. Então, eu não preciso disso, né? Então, que ela me diga detalhes, né? O Anderson deu o exemplo lá do casamento, por exemplo. Em nenhum momento a gente lê no Novo Testamento Paulo falando sobre problemas conjugais. Por quê? Porque ele não trata assuntos específicos, mas ele diz assim, olha, que o homem ame a sua mulher, que ele viva, assim como Jesus se entregou pela sua igreja. Olha só, ele usa exemplos do quê? De vínculos de amor, de relacionamento. E alguns leitores, demasiadamente impacientes para descobrir a vontade de Deus, eles cometem diversos enganos e levam a interpretar mal as escrituras. Isso é inevitável. Então, muita gente faz isso. Eu acredito muito e coloco todas as minhas forças que nós que nos encontramos aqui mesmo agora online, que a gente possa, juntos, como essa igreja, poder interpretar a Bíblia e buscar essa leitura e esse entendimento que nos enriqueça. Enriqueça esse grupo, enriqueça essa igreja. Legal? Alguém gostaria de dizer algo, compartilhar? Não? Alguém gostaria de dizer algo? Então, vamos lá. Vamos treinar, então vamos lá. Vamos treinar algumas passagens bíblicas, vocês topam? Vamos lá? Vai ser legal. Esse é bem legal. Vamos treinar? E aí? Se a gente estivesse no culto, né? Ia falar assim, posso ouvir um amém? Vamos treinar algumas passagens? Amém. Vamos lá? Amém. Olha só. Aê, Kiki, muito bom. Valeu. Vamos lá, gente, ó. Olha só que legal. Esse texto. Todos os textos que eu coloquei aqui são textos conhecidos, tá? Não julgueis para que não sejais julgados. Olha só, esse texto vou até minha Bíblia aqui. Alguns gostam de dizer espada, né, meu? Eu não sou tão assim. Eu sou pentecostal, sabe? Mas eu não falo espada, não. É a minha Bíblia mesmo. Né? Eu gosto do pentecostal. Nasci no pentecostalismo. E arma, né? Fábio? A arma. A arma não dá também, né? A arma calibre 66. Eita! Essa eu não tinha ouvido ainda mesmo. Alguns falam escudo, né? Também, meu escudo, né? É cheio de coisa. Jesus. Mas... Ó, Mateus 7. Mas eu tô com a minha Bíblia aberta aqui. Se você está com a sua Bíblia também, eu gostaria que a gente treine. Eu gostaria que, se você tivesse com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse para que a gente fizesse esse exercício lendo. Eu vou explicar o porquê que a gente era legal estarmos com ela todos juntos. Então vamos lá. Mateus capítulo 7, o primeiro livro do Novo Testamento. Afinal, o Novo Testamento só tem 27 livros. É tranquilo, né? E o Antigo tem quantos? Sem olhar. Alguém sabe?
Sem olhar. Tem que ser honesto, hein? 39. Quantos tem? 39, é isso aí. 39. Aê, Kiki. 39, 27 dá muito fácil, né? É. Aí dão quantos? 66. 66. Agora, Kiki, ó, deixa eu aproveitar essa sua expertise. Qual é o único livro na Bíblia que tem 66 capítulos? Eita, Jesus, agora eu não sei não. Se não foi Isaías, não, Isaías não é não. Nossa, aê! Gente do céu, você me pegou de... Aê, Kiki, acertou. Você acertou? Como que eu te peguei de nada? Você Ai, acertou? eu não falei na certeza não, falei na dúvida. Não, mas você falou e acertou, é isso aí. O livro do profeta. E aí, Quitéria, pelo fato de Isaías ter 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros, Isaías é conhecido como a mini-Bíblia. É. Curiosamente, ele recebe o apelido de mini-Bíblia. É que de primeiro, sabe, eu era crente, eu li a Bíblia, de primeiro... Ah, você era crente. Agora nós somos evangélicos, né? Vamos lá. Vamos pensar aqui, gente. Não julgueis para não sejam julgados. Na minha versão aqui, NVI, diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. Bem, eu queria saber para vocês se está certo ou errado. O que eu coloquei aqui nesse slide, ó. Pensando aqui na nossa cultura pluralista, onde o maior pecado é o quê? É ser intolerante, não é isso? Isso parece muito com Jesus, não é? Porque Jesus não era intolerante, nos dizendo para não criticar ou não encontrar a falha do estilo de vida de cada um. Vocês acham que é isso que Jesus está querendo dizer aqui? E aí? Vocês acham que é isso que Jesus está dizendo? Sim, eu acho. Eu acho que sim. Eu também. Acho que sim também, Fábio. Tá? Faz sentido. Eu acho que não, Fábio. Acho que não tá, não. Vou dizer que não. Mas, ó, é legal, gente. É legal a gente discutir mesmo, viu? É legal. Porque isso... Por que não? Se a gente continuar lendo o texto... Se a gente... Não é... Se a gente continuar lendo, por exemplo, esse texto, o julgueis para não ser julgado, por exemplo, se a gente chegar lá no versículo 3 e 5, Jesus está falando sobre o quê? Sobre a questão da trave do olho, tirar as atenções e que você deve fazer esse cuidado com você. E no 5, ele deixa muito claro o quê? Que ele coloca lá, olha, ele indica que cada vez nós colocamos as nossas vidas da nossa casa em ordem, e quando eu coloco a minha casa em ordem, aí eu estou habilitado para quê? Para julgar? Não, eu estou habilitado para ajudar. Eu coloco a minha vida em ordem, porque ele continua, ó, porque veja só, a gente leu lá, não julgues para não ser julgado. Pois da mesma forma, olha só, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Da mesma medida que usarem, também será medido por vocês. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Aí ele continua no versículo 4. Como você pode dizer isso ao seu irmão? Deixe-me tirar um cisco do olho. E aí continua. Então, esse texto não é um discurso pluralista de Jesus. Não, não. Esse é um discurso de Jesus para que eu conserte a minha casa e que a partir dessa construção da minha casa é que eu consiga ajudar o outro. Então, assim, eu tenho que me preparar para cuidar do outro. Então, não é aquela coisa... porque essa questão da palavra da intolerância está muito em alta. Eu sabia que a gente ia acabar respondendo isso, porque está muito em alta. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado como a gente lê, para a gente não ler com uma outra interpretação. Alguém quer comentar alguma outra coisa? Alguém quer discordar? Não tem problema também, não. Mas essa é a raiz, o que eu estou trazendo para vocês aqui, é a raiz do sentido literário do que está se passando por trás daquilo que a gente está lendo. Nossa. Tá? Fui claro ou não? Ô, Fábio, é o Cláudio. Ô, Cláudio, fala aí, meu irmão. Eu acho também que tem o seguinte, aqui está dizendo que é o maior pecado. Jesus não classifica maior pecado, né? Acho que tem isso também, né? Exato. Quando você fala que maior pecado é a intolerância, Jesus não está classificando o tamanho de pecado também na fala dele, né?
Exatamente, ele não está classificando, é isso mesmo, Claudião. Exatamente, ele não está classificando o maior pecado, não. Eu coloquei aqui, claro, para provocar, é óbvio, né? Mas ele não está classificando como o maior pecado, não, exatamente. Exatamente. Ele não está classificando. Até porque não existe o maior e o menor, né? Existe o pecado. E cada pecado tem diferentes consequências, mas o pecado em si é um ato. É isso mesmo, Claudião. Bem, boa, ótima colocação. É isso aí. Tranquilo esse, não? Ah, esse não esquentou muito, não. Tem uns mais quentes aqui. Ó, esse também, esse é legal. Filipenses, capítulo 3. Esse não é tão quente. Tem uns que eu vou mexer mais com vocês aqui. Ó, Filipenses, capítulo 3, o verso 12. Não que tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ou, esquecendo o que ficou para trás, eu coloquei a versão aqui da revista aí corrigida, esquecendo o que ficou para trás e para o que está à frente. Então, essa é uma carta escrita por Paulo aos Filipenses, né? Então, por que essa passagem, pessoal, que eu coloquei aí, ela ficou muito favorita por líderes cristãos? Porque eles acreditam que o que Paulo está querendo se referir é o fato de uma queda moral, ou seja, quando você se perdeu por algum motivo, você cometeu um ato. E Paulo parece que está sugerindo aí que a gente tem que olhar para frente, ó, deixa os erros, vamos lá, vamos avançar, vamos prosseguir. Vocês acham que é isso? O que vocês acham que o Paulo? Vocês acham que é isso que o Paulo está querendo dizer ou não? E aí? Essa passagem parece um pouco mais complicada de a gente estudar ou não? O que vocês acham? Cri, 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 cri. E aí, gente? Ele fala que olha, deixando as coisas que para trás ficam, né? Isso, isso mesmo. E olhando para as que estão diante de mim, no meu entender, eu acho que a gente não deve ficar falando as coisas que já passou, que não resolveu, essas coisas, como tem pessoas que ficam só todo dia a mesma coisa. Nós temos que seguir para o alvo, e o nosso alvo é Cristo, né? E eu acho que as consequências das coisas que a gente faz, tudo, ela vai se passando depois do perdão, vamos caminhar, né? Mas você acha que tem a ver esse texto, essa passagem, na sua opinião, você acredita que tem a ver com algo que ficou, que você passou e que agora é uma renovação para prosseguir? Será que é mais ou menos isso que o Paulo está dizendo? Será que é esse o contexto que o Paulo está querendo trabalhar aqui? Pode ser outro também, né? Pode ser outro, eu acho que também dão margem a outras interpretações, mas eu não vou entender, eu acho que a gente, mas mesmo que eu não tenha obtido, né, o aperfeiçoamento, mas eu prossigo olhando, né, para as coisas que estão diante de mim, né? Então, você não conseguiu se aperfeiçoar ou achou que deveria ser assim, principalmente na religião, se cobra muito isso, né? A perfeição. Sim, eu creio que ele está falando para uma igreja que tem a ver com o capítulo que nós lemos lá atrás em Mateus, né? Sobre o julgamento, né? Faz sentido também. Você não se aperfeiçoou, ou não está perfeito, ou mesmo que ele não se achava perfeito, eu creio que vai por aí, né? E abre todo um leque aí de histórias, né? Vamos pensar juntos, então. Me ajude aí a pensar. O que o Paulo tá refletindo? Ele está refletindo, vocês lembram que a gente leu lá no início, que em Atos 22, que o Paulo foi por Gamaliel, ele aprendeu aos pés do Gamaliel muita coisa, e Paulo foi um perseguidor dos cristãos? Lembro. Então, o que o Paulo está fazendo aqui agora? Quando o Paulo está se referindo a esse prosseguir para o alvo, por uma igreja relativamente jovem, Paulo está refletindo sobre os seus erros, os erros terríveis que ele
o Paulo, tinha antes de converter a Jesus. Porque o Paulo está defendendo o seu ministério quando ele diz, olha, eu fui um caçador, eu agi de má fé, e agora ele precisa conquistar a confiança dos cristãos daquela cidade. Então, o Paulo está falando, de verdade, ele está tirando esse orgulho. Ele tá dizendo que ele aprendeu com seus erros e que isso faz ele olhar para frente. E, no sentido de que esse orgulho, esse desejo mau, ele refletiu sobre esse erro, das coisas que ele tinha, e agora ele tem novos desejos e novas realizações de uma justiça daquilo agora que ele prega, que é Jesus. Então, é esse o caminho que o Paulo está dizendo. Ele está falando exatamente dele. Ele não está dizendo assim, isso não é exatamente uma doutrina, como até o Léozinho falou agora há pouco, né, Léo? Não é uma doutrina. Isso é, de verdade, mais uma defesa do ministério paulino do que propriamente uma doutrina. Muito então, é esse bem. o caminho dessa passagem. Esse é o caminho dessa passagem, né? Muito não é uma bem. doutrina, mais ou menos isso. Ó, vamos treinar uma outra aqui. Ó, nossa, essa é muito legal. Nossa, eu estou ansioso por essa, ó. Mateus, capítulo 18. Essa é muito legal, gente. Mateus, capítulo 18. Ó, essa eu vou mexer com vocês, hein? Que horas são? Opa, deixa eu acelerar aqui. Essa eu vou mexer com vocês. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Quem podia ler? Ah, mas já está aí, né? Está aí. Todo mundo achou aí? Ou quem quiser tá abrindo Bíblia ou não? Ô, Fábio, esses crentes estão muito em silêncio aí, viu? Tá muito quietinho. Ou eu tô falando demais, ou eu tô falando em aramaico. Cadê o Robson? Não tá aí, não, hoje. A igreja tá gelada hoje, viu? É verdade. Essa igreja tá muito fria, né, Anderson? Não tem um glória a Deus. Tô escutando o barulho da Bíblia, o pessoal virando a página da Bíblia aí. Misericórdia, hein? É que tá no mudo, é por isso. Ah, então tá bom. Ó, esse é legal, gente. Esse é legal. Ó, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Agora vamos ser sinceros aqui, ó. Quem já usou esse versículo bíblico em reunião de oração? Quem já usou? Se esconde. Desliga a câmera. De responder. Espera aí que deixa eu desligar minha câmera. Deixa eu desligar aqui. Sobretudo quando tem pouca gente, né? Quando tem pouca gente, você vai lá e fala assim. Não tem. O que importa é que Deus está aqui. E aí? Então, olha só o que eu coloquei aí, gente. Ó, agora, Anderson, obrigado por você mexer aí. Ó, eu queria mais comentários, hein? E aí, gente, vocês acham que esse versículo, ele sugere que a gente vai ampliar nossas orações, nessa experiência com Deus, nessa pequena reunião, como o Anderson falou, você falou bem, né, Anderson, pequena reunião. Esse versículo, ele é muitas vezes o quê? Uma convocação para unir as pessoas para orar e adorar, não é isso? É isso, né? Que é isso que o texto, é isso que muita gente acredita no texto, não é? Eu acho que não, Fábio. Opa, quem tá falando? Léo. Ó, Léo, fala aí, meu irmão, quero ouvir, Léo. Fala aí, quero ouvir. Eu acho que, não é algo que para você se encontrar com Deus, você precisa ter mais pessoas. Não, é só um fato. Se onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu vou estar, sabe? Eu acho que não é só assim que você vai encontrar Deus. Acho que é só um fato. É assim que eu vejo. É simbólico, né? Sim. Fala aí, Carelli. Legal, Léo, legal. Fala aí, Carelli. Não, parece que é falado de uma forma simbólica, né? Não significa que tenha que ter mais 2 ou mais pessoas para que ele esteja com a gente. É o que o Léo está colocando e concordo. Então, certo. Alguém quer comentar mais? E aí? Porque tá escrito aqui, não tá? Onde tiver 2 ou 3 reunidos? Tá escrito, né? Tá escrito. Tá escrito. Tá escrito. Fábio, mas eu acho que também isso não... Fala. E eu acho que
se 2 ou 3 estiverem reunidos, mas também não diz que quando um estiver orando ou lendo a Bíblia, ali ele também não vai estar, né? Não diz isso. Certo, certo. Então esse versículo não tem nada a ver com a gente reunião de oração e só experiência com Deus, né? Então a gente vai dizer que é não, né? Tá. Ó, mas como nós somos cristãos e nós, esse grupo online que gosta de estudar a Bíblia, gosta ou não gosta? Ah, a Usana gritou aqui. Gosta. Sim, gostamos. Ó, gostamos. Todo mundo está com sua Bíblia aberta aí? Sim. Ó, sim. Olha, ó, todo mundo. Então, olha, acompanha comigo aí, na sua Bíblia, o verso de número 15, ainda no capítulo 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre o erro, e se eu ouvir que ganhou, se você ouvir, você ganhou seu irmão. Versículo 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte quem? A igreja, ao pequeno grupo online. E se ele se recusar a ouvir o grupo online, trate-o como pagão ou publicano. Versículo 18. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Versículo 19. Também lhes digo que se 2 discordarem na terra, qualquer um assim, sobre o qual pedirem, isso lhe será feito no meu Pai que estás no céu. Olha só, agora o 20. Pois, se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que tem a ver esse versículo com culto e reunião de oração? Nada. Absolutamente nada. O que esse versículo está trabalhando, gente? Está trabalhando com divergências de problemas que estão acontecendo na igreja. Ué, não é isso que a gente leu aqui? Se seu irmão pecar contra você, não é isso? Não foi isso que a gente leu? Você ganhou... Se seu irmão der valor, se você ganhou seu irmão, se ele não der valor, vá lá e confirme a igreja. O que ele está falando aqui, gente? Ele está falando de testemunhas de problemas de pessoas dentro da comunidade. Não tem nada a ver com reunião de oração. Não tem nada a ver com culto. Não, não. Essa é uma sessão, é uma sessão de como lidar com as nossas divergências. E principalmente entendendo essa unidade dentro da igreja. Jesus está falando o quê? Sobre algo muito belo, algo legítimo da união de pessoas. É isso que o texto está falando. Então não tem nada a ver. Quando a gente se encontra aqui para orar e a gente fala assim, vamos orar. Ah, onde tiver 2 ou 3 reunidos. Não, esse texto não tem nada a ver. Esse texto não. Aqui é problema. Faz sentido o que a gente estava falando a partir do versículo 15 ou não? Que a gente leu, né? Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Não seria a continuação do versículo? O versículo 20 é conclusão, portanto, né? Isso aí, exato, Anderson, exato. É a conclusão do problema. Jesus está falando de um problema. 20 anos falando errado, Jesus do céu. Por isso que está estudando, né? Por isso que a pergunta do nosso estudo aqui é o quê? Entendes o que lês? Não é isso ou não? Ô, Fábio. Quem está falando? Foi que? E essa ligação aí, que eu já ouvi muita coisa sobre isso na igreja, que se você ligar na terra, será ligado no céu. O que você... Essa liga, o que ele está querendo dizer, Kiki? Se eu não resolvo, se eu não trato meu problema aqui, se eu não resolvo ele aqui, eu estou ligando aqui. Porque o que eu ligo aqui e não está resolvido, eu também não estou resolvendo na ideia futura. Porque quando Jesus fala de céu, ele não está propriamente falando de céu do que a gente vê nuvem. Quando Jesus fala de céu, ele está falando de futuro. É assim, ó, é o futuro. Quando isso acontecer, então ele fala dos céus, porque era algo que os discípulos pudessem entender. Era uma linguagem que eles entendiam. Então ele está falando, ó, o que você liga aqui, ou seja, as coisas que você não resolve aqui, meu chapa, você não vai resolver lá no futuro não, cara. Ou seja, resolve o quê? Agora. Então, os nossos problemas, eles não podem ser deixados para amanhã. Os nossos problemas não podem ser tratados como eu vou resolver em outro momento da minha vida lá no céu. Não, não. Por isso que, muito boa a sua pergunta, Kiki, porque o problema que alguém de nós aqui tem com alguém
vá lá e resolva. Por quê? Porque o que você liga aqui, você liga lá. E o que você desliga aqui, você desliga lá. Então é importante a gente resolver as questões agora. Agora, é. Agora, Tá bom. não é amanhã. Mas você entende que quando ele fala de céu, ele fala de futuro. Ele fala, não propriamente de nuvem, né? É futuro. É que eu já ouvi muitas vezes, mas em outro sentido, né? Uhum. E eu não concordo com esse outro sentido, não acho correto. Mas isso é coisa do passado. É coisa da igreja de vocês, lá do passado. Não, da igreja do Yanagita, o Kiki. Da igreja do Yanagita. Ficou para trás, né, Kiki? Ficou para trás. Como do seu passado ele já não se lembra mais, então tá tudo bem. Pronto. Tá certo. Olha, essa parte é bem legal. Eu vou dar uma acelerada para não ficar... Essa parte, agora a gente volta um pouquinho lá no Antigo Testamento, no livro que escreveu o profeta Jeremias. Jeremias é um dos livros do Antigo Testamento. O capítulo 29, o versículo 11 também virou um clássico, né? Qual que é? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, opa, tá ficando bom. E não de causar dano, planos para dar-lhe esperança a um futuro. Opa, essa passagem é muito boa, essa passagem é para mim, tá? Essa aí é para mim. Não é não? Planos bons, né? Não é isso, Léo? Cadê o Léo? Yes, isso mesmo. Então, o que acontece? Muitas pessoas usam esse versículo para quê? Como um favoritismo, como algo pessoal. Eu acho que vocês já estão tão feras agora nisso aqui que eu acho que vocês já sabem, já vão matar isso aqui já de cara, né? O que diz essa passagem bíblica, né? Porque aqui diz, olha, as pessoas usam isso para entender que a vida com Deus é uma vida próspera. E a fé de muitas pessoas é baseada nessa prosperidade. E aí eu pergunto para vocês, como que Deus poderia fazer isso? Como que Deus poderia quebrar uma promessa dessa? Deus não poderia, né? Não é promessa de Deus? Ou não? Promessa de Deus, não é? Deus vai quebrar a promessa? Vocês acham ou não? E aí, o que vocês acham? É isso mesmo que está aqui ou não? Que eu coloquei aqui ou não? O que vocês acham? E aí, Rafa? E aí, Léo? E aí, Anderson? E aí, Kiki? Quem mais? E aí, Cláudio? Quem mais? Acho que não quebra, não. Fábio, Cláudio. Cláudio, fala, meu irmão. Eu acho que, assim, primeiro tem um recado direto, né, para o povo da época, né? Então, se a gente for ler o texto completo, tem um recado ali para aquele povo dizendo que Deus estava fazendo uma promessa para aquele povo naquele momento. E se a gente trouxer para os nossos dias, eu acho que, assim, Deus não é um Deus que nos quer mal, né? Que fica nos castigando, que fica com o chicote na mão, ou que fica fazendo contabilidade para saber se a gente merece alguma coisa ou não. Deus sempre quer o nosso bem, e o nosso bem não necessariamente também são riquezas, né? O nosso bem muitas vezes é a saúde, o nosso bem muitas vezes é estar bem com Ele, tá vivendo com a presença dele em nós, poder ajudar as pessoas, ficar contente com o que a gente tem, né? Reconhecer isso. Então, acho que assim, essa coisa da prosperidade é meio conveniente para alguns, talvez outros aí que queiram se aproveitar disso, mas eu vejo que aí tem duas conotações, uma especificamente para aquele povo naquele momento e outra para nós nos nossos dias, nesse sentido que eu acabei de falar. Certo. Alguém queria comentar algo mais? Vou dar continuidade aqui. Então, obviamente, essa passagem não faz nenhum sentido de um caminho próspero para que isso se encaixe com essa igreja de 2020, de uma promessa que Deus fez. Essa palavra, ela não é dada a um indivíduo, mas sim, como o Cláudio colocou, a um povo. E é muito bom a gente ficar claro para nós o quê? Que momento o povo estava vivendo. O que o povo de Israel estava vivendo? Um cativeiro, lá na Babilônia. Lembra quando Nabucodonosor
Deus permite que o povo seja levado para um cativeiro, e até o livro de Daniel começa muito bem falando sobre isso no Antigo Testamento, quando o Misael, o Ananias e o Azarias são levados e o próprio Daniel, que depois também recebe o nome de Beltesazar, e os outros que recebem o nome famosos, que ficou Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que é o Misael, Ananias e Azarias. E esse momento que está acontecendo é o cativeiro babilônico, e o povo se perdeu na sua essência. Deus faz uma promessa para esse povo, certo? Para esse povo, dizendo que vai cuidar e vai restaurar essa igreja, esse povo. Eu estou dizendo aqui igreja pensando em povo, né? Em comunidade. Então, é muito claro que os exilados estão recebendo essa carta do profeta Jeremias. Essa carta está destinada aos exilados, tá? Então, eu não posso, seria incoerência minha dizer hoje, ou pregar amanhã que seja, usando esse texto, fazendo promessas de Deus para qual Deus não fez. O que esse texto me traz é muito a certeza de que Deus cuida dos seus. Mas não que eu vou ler e dizer para mim assim, olha, ele está me dando, ele está me... Não vamos por esse caminho. Esse caminho é perigoso, porque esse caminho vai ter uma hora que não vai ter resposta. E você fazer uma promessa, preste bem atenção no que eu digo para você hoje à noite, você fazer uma promessa para alguém e isso não acontecer, isso é mal. Isso não vem de Deus. Então não faça promessas a qual Deus nunca fez. A promessa que Deus fez para nós é nos amar e nos querer bem. Então, isso, fale e ponha isso para todo mundo. Deus te ama e te quer bem. Como? Como você é. Que prosperidade? Não, a prosperidade é o amor. Não tem nada a ver com carro, não tem oração para carro, não tem oração para relógio, não tem oração para iPad, não tem oração para casa, não. Tem oração para indivíduos, para pessoas. Essa sim, aí tem oração. Se quiser me chamar para orar por você, eu oro por você em qualquer lugar, mas não orar pela sua casa, pelo seu carro, pelo seu celular. Não, isso não. Não. Mas é por você. É essa a preocupação de Deus. Certo? Essa é bacana. Ok, irmãos? Não. Essa é bem bacana. Quero já meio que assim, porque já estou falando muito tempo já, né? Essa de João é bem legal. João 8:30, não, João 8:32. Essa é bem conhecida nossa, né, não? Opa, alguém tá tossindo aí. Estão aí, gente? Câmbio. Alô, câmbio. Na escuta. Estão aí? E conhecerão a verdade vos libertará. Muito bem, o que está se passando aí? Uma das muitas expressões culturais que tem de versículos bíblicos é a afirmação de dizer que é a verdade. A gente fala assim muito, olha, é o caminho e a verdade pessoal. É um nível claro, é absoluto, é o correto. O único problema que a gente faz é quando a gente tira de verdade o significado da leitura. Então, o que Jesus está falando aqui sobre conhecereis? Que verdade? A pergunta é, que verdade Jesus está falando? Então, não tem nada a ver com esse tipo de verdade sobre mentira. O que Jesus está falando é sobre ele. Ele está falando que ele é a interpretação, ele é a verdade. Jesus está falando sobre o seu ministério, e se você continuar lendo, por isso que eu digo para vocês, sempre leiam todo o capítulo, o livro, não peguem versículos isolados. Esses versículos isolados são muito perigosos. A verdade que Jesus está falando é sobre ele mesmo. Depois ele continua falando, olha, ele usa até palavras do Antigo Testamento, quando ele diz são filhos de Abraão. Por que Jesus está fazendo isso? Jesus está dizendo para os discípulos e para as pessoas que estão lá que é ele que tem esse poder de abrir o caminho e se aproximar do homem com Deus. Por isso, seguir a Jesus é a verdade. Estar com Jesus é estar na verdade. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a revelação do texto bíblico, tá? E eu encerro aqui com um pensamento... Alguém queria comentar? Porque senão eu acho que eu já falei bastante já. Eu encerro com um pensamento de um pastor e um teólogo que eu gosto muito,
que eu sou muito fã dele, que é o Ricardo Quadros Gouveia. Já esteve lá na Bethesda, inclusive, lá. Já fez alguns seminários com o pastor Ricardo, lá na Bethesda. Eu gosto muito dele. A página 63 do capítulo 7 de um livro que ele escreveu, que eu tive o prazer de comprar em 2009, não faz muito tempo, foi em 2009, faz 11 anos, é isso? E ele diz assim, olha, o teólogo precisa estar, portanto, solidamente calçado na tradição, mergulhado nas fontes primárias das escrituras e dos grandes vultos da história das ideias cristãs. Não para repetir meramente, seria um tradicionalismo estéril, nem para rejeitar ou rever. Por isso, seria inovacionismo e caótico, mas antes, sustentar a tradição, mostrando o quê? O seu vigor, o seu valor, poli-la. Olha, isso é muito interessante o que o Ricardo diz. Poli-la para que também apareça ante nossos olhares como uma opção não só viável, mas também desejável. E esse é o trabalho do teólogo. Por que eu disse teólogo? Porque todos nós somos teólogos. Porque todos nós fazemos teologia, todos nós refletimos, todos nós lemos a Bíblia, todos nós comentamos, sem exceção. Todos vocês aqui são teólogos, todos vocês refletem. E é por isso, agora eu voltei, agora eu parei de projetar. Por isso que a gente acredita no estudo bíblico. Eu amo o estudo bíblico e convido vocês a dizer o quanto é encantador e gostoso fazer isso hoje à noite. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Antes, os jovens queriam cantar uma música? É? Vamos orar, Kiki? Ia pedir para você, antes do Leozinho cantar, você faz uma oração por nós, Kiki, por o que a gente dividiu hoje à noite aqui? Amém. Senhor Jesus, na tua presença nós estamos, te agradecendo, Jesus, por esses momentos que estamos aprendendo de ti. Que o Senhor nos ajude a pensar. Senhor, nos ajude a caminhar contigo, Pai. Que nós possamos dizer que a cada dia nós estamos te conhecendo melhor. Porque te conhecer de ouvir falar, Jesus, muitas pessoas conhecem, escutam falar do teu nome. Mas nós queremos te conhecer, Pai, de contigo andar. De poder, Senhor amado, nos debruçar em teus braços, no teu ombro, e falar, Senhor, o que pensa o nosso coração, o que espera a nossa alma. E nessa noite o Senhor visita os corações, cada vida que entrou, Pai, às vezes até angustiada, que o teu Espírito esteja presente, trazendo renovo, trazendo consolo, trazendo esperanças renovadas, trazendo tempos de paz. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, Pai, porque nós queremos prosseguir e aprender de ti, para que possamos ser pessoas melhores. Amém, Jesus, amém. 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 Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar a ti. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar a ti. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Coração. Meu
encherá com a tua alegria. O coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Amém, gente. Amém, Jesus. Peraí, vou tirar aqui. Vai, pegar. Vamos. Jovens. Já desliguei aqui, pode Não, ir? o senhor tá falando aí. Opa. Não tá saindo a voz. Mari, não tá saindo som. Fala pelo do Fábio, melhor. A voz não tá saindo. Uso do Fábio. Uso do Fábio, mano. Isso. Fecha. Aí. Agora precisa abrir o do Fábio. Aí. Agora vai. Peraí. Poxa, o meu tá fechando. Ixi, o meu tá. Aí. Ok, estão me ouvindo? Sim, sim. Pode falar, filha. Dá para ouvir daqui. Então. Não viram nada, né? Do que eu falei. Não. Nada, zero. Eu queria agradecer a vocês por hoje, foi muito bom. E só lembrando que hoje foi estudo bíblico e quarta vai ter culto, vai ser mensagem. E sexta que vem vai ser... Devocional. Vão ser os jovens, devocional dos jovens, beleza? Queria despedir agora com a bênção apostólica. Tem que abaixar a cabeça? Não, você pede para os irmãos levantarem. Só levantem as mãos, então. Pode nos abençoar, filha. Que o amor do Pai, que a graça do Filho Jesus seja firmada pelo consolo do Espírito Santo na vida de todos vocês. Amém. 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 Amém.